Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me comigo, Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 64 a 66 de Doutrina e Convênios. E no final do vídeo de hoje vai ser anunciado quem que será o vencedor ou a vencedora do nosso sorteio. Fiquem ligados, no final do vídeo vai ser divulgado quem que foi o vencedor ou a vencedora. Mas agora a gente vai passar para o nosso contexto. A gente vai ter no estudo dessa semana 3 sessões. Sessões 64, 65 e 66 de Doutrina e Convênios. A sessão 64 foi revelada por profeta Joseph em setembro de 1831. No próprio cabeçalho da sessão 64, fala que essa revelação foi recebida num período bastante atarefado do profeta Joseph. Pouco tempo antes tinha ocorrido o retorno daqueles elders que tinham ido pregar o evangelho no Missouri. Fala que Joseph estava preparando a mudança dele para Hiram, Ohio, e que ele estava se preparando para novamente retornar à tradução da Bíblia. A gente vê também no manual que estavam ocorrendo muitas tensões, muitas brigas, divergências entre os membros. Acredito que em razão disso que é uma sessão que foca tanto no perdão. E no meio de todas essas situações foi recebida a sessão 64. Já a sessão 65 foi revelada por profeta Joseph já nessa nova cidade, em Hiram. Ela foi revelada em outubro desse mesmo ano, outubro de 1831. É uma sessão curta, ela só tem 6 versículos, e que o profeta Joseph chamou essa revelação como oração. Embora curta, a gente vai ver que essa sessão tem bastante doutrina para a gente estar aprendendo. Por fim, a sessão 66 foi revelada ao profeta na cidade de Orange, estado de Ohio, em 25 de outubro de 1831. Essa sessão foi revelada no primeiro dia de uma importante conferência que tinha acontecido da igreja. E ela foi revelada ao profeta a pedido de William McLellin. Nessa sessão 66, a gente vai ver algumas instruções, orientações, admoestações do Senhor que tratam sobre obra missionária, serviço, que foram direcionadas para esse irmão McLellin, mas que se aplicam para todos nós. Então também é uma sessão muito importante para a gente focar nosso estudo. O primeiro tópico de estudo que eu queria compartilhar com vocês nessa semana trata sobre um importante tema, que é a respeito do perdão. A gente viu no estudo da semana passada aquela comparação, entre justiça e misericórdia. Na sessão 63 foi focado bastante a questão da justiça. Já nessa sessão 64 a gente vai ver um lado misericordioso do nosso Pai Celestial. Embora sempre amparado pela justiça, a gente já começa vendo no versículo 2 a vontade que o Pai Celestial tem de nos abençoar e que a gente volte à presença dele. O versículo 2 diz: "Desejo que vençais o mundo, portanto terei compaixão de vós." Ou seja, o Pai Celestial já mostrou que o grande desejo dele é que a gente vença o mundo. No versículo 4 ele ainda complementa: "Serei misericordioso convosco." Esses versículos mostram para mim um papel bastante amoroso de um pai preocupado que quer o melhor para os seus filhos. Porém, nos versículos 9 e 10, a gente vê que da mesma forma que a gente precisa dessa misericórdia do Pai Celestial, nós também precisamos perdoar ao nosso próximo. Quero então compartilhar com vocês esses versículos 9 e 10. "Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens." Essa passagem me fez recordar um versículo que se encontra no Novo Testamento, Mateus 11, versículo 26, que diz que se não perdoarmos o nosso próximo, nós não seremos perdoados pelo Pai Celestial. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que todos nós somos falhos. Todos nós temos nossas fraquezas. E se todos nós somos falhos, todos nós precisamos do perdão. Não tem ele precisa mais porque ele é mais culpado. Não, todos nós precisamos do perdão do Pai Celestial. E se todos nós precisamos de perdão,
nós precisamos ser misericordiosos da mesma forma que gostariam que os outros também sejam misericordiosos conosco. E eu não me refiro somente a perdoar grandes ofensas ou grandes pecados, mas a gente precisa de misericórdia, de perdão para coisas pequenas, coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, muitas vezes a gente fica super chateado, fica nervoso com alguns problemas no trânsito, pensando quando a pessoa quer passar na nossa frente, a gente fala, nossa, que folgado, esse é muito folgado. Mas muitas vezes a gente vai ter que passar ali na frente de outro carro. Então, da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado, a gente deve tratar o nosso próximo. E isso vale para esses problemas de trânsito, para o nosso trabalho, para o meio acadêmico e, em especial, também com a nossa família. Tem um discurso que eu quero compartilhar com vocês, eu vou deixar até o link aqui na descrição, que me marcou bastante com o tema de perdão. É um discurso que o Gordon B. Hinckley deixou, nosso antigo profeta, na conferência de outubro de 2005. É um discurso já antigo. Nesse discurso vocês vão ver até o exemplo de uma mulher que ela estava dirigindo e uns jovens jogaram um peru gigante de cima de uma ponte, acertou o carro dela e ela ficou bastante machucada em razão disso. Mas a gente vê um exemplo de perdão maravilhoso. Queria depois, então, deixar o link aqui para que vocês possam ver esse discurso e aprender um pouco mais sobre esse tema. Antes de passar para o próximo tópico, é importante a gente frisar as bênçãos que o perdão traz na nossa vida. O perdão nos traz paz, nos dá um alívio daquele fardo, ele nos traz uma melhor convivência, seja com nossos familiares ou com outras pessoas. E sendo muito importante relembrar que quando perdoamos o nosso próximo, teremos a oportunidade de ter nossos pecados perdoados. Então que possamos refletir sobre a importância do perdão. Não ficar procurando falha nos outros, ou fazendo tempestade em cima de um copo d'água, ficar caçando o problema. Que façamos o contrário, que possamos tornar nossa convivência mais amigável. E que se tivermos alguma divergência, algum problema, que sejamos rápidos em ser misericordiosos e perdoarmos aquele que tem nos ofendido. O próximo tópico que eu quero tratar com vocês se encontra no versículo 34 dessa seção 64. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nesses últimos dias. Nesse versículo, o que me chamou a atenção é essa expressão coração solícito. No dicionário a gente vê essa expressão solícito da seguinte maneira: o que não poupa esforços para ajudar, servir e ser útil. E a gente vê também algumas relações com o que faz as coisas com rapidez e diligência. Eu citei naquela live que aconteceu no canal do Victor Neres uns domingos atrás, a respeito de uma citação do presidente Thomas S. Monson. Ele deixou essa citação num DVD, num filme que saiu logo que ele tinha sido chamado como profeta em 2008. Hoje eu estou bastante saudoso, né? Citações de Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson. Mas essa citação do presidente Monson expressa perfeitamente o que é esse coração solícito. Na verdade, são duas citações que ele deixa nesse vídeo, também vou deixar o link dele aqui embaixo, que mostram um exemplo perfeito de o que é ter um coração solícito. As citações são as seguintes, estão bem no finalzinho do vídeo. A mais agradável experiência da vida é sentir uma inspiração e segui-la, e depois saber que ela atende à necessidade de alguém. Mas a citação que mais me marcou é a seguinte: sempre quero que o Senhor saiba que quando algo precisa ser feito, Tom Monson o fará por ele. Essa segunda frase em especial para mim é muito marcante. Querer que o Senhor saiba que se algo precisa ser feito, Ele vai estar disponível para fazer. A gente aprende no Evangelho para o Senhor quão importantes são os convênios. E os convênios nada mais, nada menos são do que compromissos que a gente faz com o Senhor. O Senhor, Ele quer pessoas que se comprometam com Ele. E nessa citação mostra que para o nosso antigo profeta quão importante era para ele poder mostrar para o Senhor que o Senhor poderia confiar nele. Que se ele tivesse qualquer designação, inspiração, sentimento, que algo precisasse ser feito, o Senhor poderia confiar nele. E só tem uma maneira do Senhor ter essa confiança na gente. Ele só vai ter essa confiança a partir do momento que Ele nos dê as revelações, as inspirações, os sentimentos, e a gente colocar em prática, a gente não deixar para depois. Isso é ter um coração solícito. Como diz ali na definição, uma pessoa solícita, ela faz as coisas com rapidez e diligência.
não poupando esforços para ser útil e ajudar outras pessoas. Então, que possamos ter essa preocupação de mostrar para o Senhor que nós temos esse coração solícito. E que se sentirmos algo, se sentirmos que precisamos falar com alguém, compartilhar o Evangelho, ou fazer o que for necessário, a gente vai colocar em prática. Que a gente não vai ficar demorando, que a gente vai colocar em prática e vai fazer o que o Senhor requer de nós. Por fim, o último tópico que eu queria compartilhar com vocês, que é sobre a importância de prepararmos o caminho. A gente vai ver esse tema na seção 65. Logo no versículo 2, eu gostei daquela expressão que fala que o Evangelho restaurado de Cristo iria encher toda a terra. É engraçado a gente pensar que Joseph recebeu essa revelação com poucos membros ali, algumas centenas talvez, e que hoje nós temos milhões de membros espalhados ao redor de todo o mundo. Mas embora ali no versículo 2 tenha falado, que a igreja ia se espalhar por todo o mundo, nos versículos 3 e 4 mostra basicamente como isso deveria acontecer. Vou compartilhar com vocês. No versículo 3 diz ali que os membros deveriam preparar o caminho do Senhor. Já no versículo 4 diz que a gente deve orar ao Senhor e divulgar suas obras maravilhosas entre o povo. Quanto a esse tema, sobre essa responsabilidade da gente preparar um caminho divulgando as obras maravilhosas do Senhor, queria que cada um pudesse agora refletir sobre maneiras que nós podemos compartilhar o Evangelho. Inclusive, deixem aqui nos comentários algum sentimento que vocês tiveram a respeito disso, alguma experiência que vocês já tiveram compartilhando o Evangelho, ou quais são os sentimentos que vocês tiveram estudando essa Escritura. A pergunta que eu tenho para que cada um possa refletir, ela é relacionada justamente com o último tópico que eu compartilhei com vocês. A pergunta é a seguinte: de que maneira posso divulgar o Evangelho de Jesus Cristo? Certo, gente? Esse foi o vídeo dessa semana. Sei que muitos estão ansiosos para o resultado do nosso sorteio, mas a gente vai fazer o seguinte: o resultado do sorteio eu vou deixar não agora. Vai ser ali nos pós-créditos, no momento ali que o diretor vai aparecer. Mais uma vez eu quero agradecer ao Enquadrei com Amor, que compartilhou esses quadros. Como eu disse, esse é um projeto de uma jovem aqui de Londrina, ela é membro da igreja daqui, o nome dela é Júlia, uma jovem muito talentosa. Quem ainda não conhece o trabalho dela, entra no Instagram dela, Enquadrei com Amor. Lá ela tem várias gravuras, várias artes que ela produz, não só da igreja, tem diversos temas, garanto que vocês vão gostar bastante. Então entrem lá, Enquadrei com Amor. Certo, gente? Então é isso daí. Quem ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, se inscreva e não esqueça de clicar ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Lembrando que toda terça tem o vídeo sobre o estudo do Vem Segue-me e todo sábado um vídeo curto no Curta e Compartilho. Uma mensagem inspiradora aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o que você gostou do estudo dessa semana, qual escritura te marcou. Eu adoro ler os comentários de vocês, eu fico muito feliz de ver os comentários de vocês e ver que o vídeo tem ajudado tantas pessoas diferentes. Certo, gente? Então é isso daí. Nos vemos então no próximo vídeo e no pós-crédito, fiquem com o resultado do sorteio. Até mais, gente. Tchau, tchau. E aí, diretor, bora fazer o resultado do sorteio? Sabe que essa ideia do sorteio até que você mandou bem. A gente podia fazer um bem bolado e mandar esses quadrinhos para um patrocinador. O que você acha? A gente nem tem patrocinador. De onde você tirou isso? Não tem patrocinador? Então vamos conseguir. A gente é bom que a gente já consegue e já agrada. Não. E para parente? Parente é mais fácil para entregar. O que você acha? Faz o seguinte, hoje eu vou mostrar quem manda de verdade aqui. Quer saber? Amor! Chegamos na tão aguardada hora, a hora do sorteio. Para mostrar que a seriedade do sorteio, esse momento está sendo acompanhado pela minha esposa Valquíria, que aqui está gravando. Vem comigo que é a hora do sorteio. Ó, os comentários já foram carregados, são 74 comentários no total. Agora eu ia falar para você fazer uma figuinhas, mas quando você ver esse vídeo já vai ter sido gravado e a gente já vai saber o campeão. Então, ó, vai ter um vencedor e um suplente
É o vídeo da última semana. E rufem os tambores. Olha o sorteio. 5, 4, 3, 2, 1. Eunara Lucas. Parabéns, Eunara Lucas. Você é a grande vencedora do sorteio para receber esses 2 quadrinhos. Então tá aqui, ó, o comentário da Eunara. Depois eu vou entrar em contato com você, tá ok? E é isso daí, gente. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.